Olha, hoje a gente tem um material aqui que nossa, é um verdadeiro mapa para a vida. É bem profundo, né? É de uma pesquisadora, Mia Leishin, da Universidade KU Louvain. E a ideia central é tipo simples e ao mesmo tempo genial. Quase todos os nossos problemas vêm de desequilíbrio. Exato. De investir de mais ou de menos em área-chave da nossa existência. E a questão que fica no ar e que a gente vai tentar explorar hoje é: o que realmente significa viver uma vida equilibrada num mundo que nos empurra para os extremos o tempo todo? É o grande desafio. Para tentar desvendar isso, a gente vai mergulhar em 4 dimensões que ela propõe: a física, a social, a pessoal e, por fim, a espiritual. Nossa missão aqui é entender como a gente escorrega para esses extremos e, claro, o que a gente pode aprender para navegar nessa corda bamba com um pouco mais de consciência. E a base de tudo isso, o que é fascinante, é uma filosofia bem antiga, mas que a autora traz para a nossa realidade. A virtude está no meio termo. Caminho do meio. Isso! Ela usa uma metáfora ótima. A vida é uma moeda de 2 lados. Tudo, absolutamente tudo, tem um lado de possibilidade e um de limitação. Um polo positivo e um negativo. Sei. E a gente vive numa cultura que nos ensina a buscar só o lado positivo, sabe? A felicidade constante, o conforto, a ausência de dor. Mas, ironicamente, essa caça ao só o que é bom É a receita para o desastre. é a receita perfeita para o sofrimento. O verdadeiro desafio não é eliminar a tensão, mas aprender a dançar com ela. Ok, vamos começar a desempacotar isso. E acho que o melhor lugar para começar é pelo mais tangível, né? A dimensão física. O chão que a gente pisa. O material diz que o investimento excessivo aqui nos leva ao materialismo, ao hedonismo, a uma dependência quase viciante do prazer. Como isso aparece no dia a dia? Então, aparece de formas muito óbvias e outras bem sutis. No nível individual, a gente vê, por exemplo, a hipocondria, aquela preocupação obsessiva com a saúde. Conheço gente assim. Ou transtornos como toque e fobias, que são medos paralisantes focados em coisas do mundo material. Mas o mais poderoso e talvez mais perigoso é o efeito coletivo. Pensa na publicidade e nas redes sociais. Nossa. Tudo nos empurra para um consumo sem fim, para valorizar o prazer sensorial acima de qualquer outra coisa. E isso cria o que o texto chama de doenças do bem-estar. Doenças do bem-estar, essa expressão é forte. É fortíssima, porque é exatamente isso. A gente vive numa época com mais conforto e acesso a prazeres do que qualquer outra na história. E, ao mesmo tempo, nunca se viu tantos transtornos alimentares, vícios em compras e em jogos. É um paradoxo total. Em nome de um conforto que, no fundo, nunca satisfaz de verdade. Entendi a lógica, mas na prática isso parece muito difícil. Como alguém percebe que está se tornando um escravo do ambiente material quando a cultura inteira te diz que isso é o sucesso? Sabe, ter o carro do ano, a casa perfeita. Essa é a pergunta de $1 milhão. O mecanismo por trás é a habituação. É a famosa esteira hedonista. Ah, sim. Você compra o celular novo, a alegria dura uma semana, talvez 2. Aí você já está de olho num próximo. Para sentir o mesmo nível de prazer, você precisa de um estímulo cada vez maior, cada vez mais novo. A dose tem que aumentar. Exatamente. A vida vira uma corrida sem fim que não leva a lugar nenhum, só ao cansaço e ao medo crescente da morte e do envelhecimento, porque eles representam o fim desse jogo. Completamente. A minha esteira hedonista pessoal tem nome e sobrenome e lança um modelo novo todo ano. Mas brincadeiras à parte, e o outro lado da moeda? O que acontece quando a pessoa investe de menos na dimensão física? Aí o problema é outro, mas igualmente sério. É a negligência com o corpo e com o ambiente. Pode ser uma alimentação péssima, falta de sono, sedentarismo. O famoso se largar. Exato. Ou até tomar riscos físicos desnecessários. O texto cita um exemplo extremo de pessoas em surtos psicóticos que literalmente esquecem das necessidades mais básicas, como comer e dormir. Nossa, que pesado. Mas não precisa ir tão longe. Pensa em alguém com burnout, que vive de café e comida processada, dormindo 4 horas por noite. É uma negação do corpo.
O ponto central é que nem o asceta, aquela figura que renuncia a todo o prazer material em nome do espírito, é visto aqui como um modelo de bem-estar. Interessante. O corpo não é um inimigo a ser derrotado, é a nossa casa. Precisa de cuidado, de atenção, equilíbrio. E essa ideia de que o corpo não é um inimigo, mas algo a ser cuidado, me faz pensar em como a gente trata as nossas relações. Porque na dimensão social, o manuscrito aponta para uma tensão muito parecida, e talvez ainda mais dolorosa. O nosso desejo profundo de conexão sempre vem acompanhado do medo e da vulnerabilidade à perda. Exatamente. É um pacto que a gente assina sem ler as letras miúdas. E o excesso de investimento aqui é quando a pessoa se perde no outro. Como assim? A liberdade individual vai embora. A opinião alheia se torna a coisa mais importante do mundo. A pessoa fica hipersensível à crítica e pode até sacrificar os próprios sonhos só para evitar um conflito ou para não ficar sozinha. O texto usa um exemplo clínico, a personalidade histriônica. Explica melhor o que é isso. Pense em alguém que parece viver pro aplauso, que precisa ser o centro das atenções o tempo todo. A vida dessa pessoa é um palco. E se os holofotes se apagam, mesmo que por um instante, gera um desespero, uma necessidade de validação externa que nunca se satisfaz. É um buraco sem fundo. É um buraco sem fundo, porque a aprovação vem de fora, não de dentro. Agora, tem uma conexão aqui que, para mim, foi o ponto alto do material. Sério, eu nunca teria pensado nisso. O texto liga a falta de investimento social, ou seja, solidão, com a busca pela felicidade como um objetivo em si. Ah, essa parte é fascinante. Como assim? Parece o contrário de tudo que a gente ouve. É uma ótima pergunta, porque o mecanismo é sutil, é contraintuitivo. A pesquisa que o manuscrito cita aponta que quando a felicidade vira um projeto, um item a ser conquistado, o foco se volta para dentro, de uma forma quase egoísta. Tipo, o que eu preciso para ser feliz? Isso. O que eu preciso, o que está me incomodando, como eu posso otimizar meu bem-estar. Autonomia vira o valor máximo. E a conexão com os outros, que por natureza envolve frustração, negociação, sacrifício, começa a parecer um obstáculo. Exato. Vira um obstáculo para esse projeto pessoal de felicidade. E aí a pessoa se isola para proteger seu bem-estar. Nossa, isso muda tudo. A gente pensa que para ser feliz precisa se conectar. Mas se a felicidade for o único objetivo, a conexão vira um risco. Precisamente. E em casos de traumas, como traições ou abandonos, essa evitação pode se tornar extrema. O texto menciona a personalidade borderline como um exemplo. Certo. É uma visão de tudo ou nada nos relacionamentos. A pessoa ama intensamente hoje e odeia com a mesma intensidade amanhã, dividindo o mundo entre santos e demônios. Com essa instabilidade, fica quase impossível manter laços seguros e duradouros. E essa dificuldade de se relacionar de forma saudável parece estar diretamente ligada a uma outra dimensão, a forma como a gente se enxerga, a dimensão pessoal ou psicológica. Aqui, o excesso de investimento parece óbvio, o narcisismo. Sim, e a descrição do texto é cirúrgica. É a pessoa que vive preocupada com a própria autorrealização, constantemente se monitorando com a pergunta: como eu me sinto sobre isso? Sempre o eu no centro. Sempre. No começo, podem até parecer pessoas fascinantes, mas a convivência se torna insustentável porque o mundo precisa girar em torno delas. Os outros não são vistos como pessoas, mas como instrumentos para satisfazer as próprias necessidades, imagino. Isso, de admiração, de validação, de conforto. E o material faz uma crítica muito interessante sobre como algumas ferramentas modernas, como o mindfulness, podem acabar alimentando isso sem querer. Hoje em dia tem app de mindfulness para tudo, né? Virou quase uma commodity. É uma crítica muito pertinente, porque o mindfulness, na sua origem budista, é uma prática espiritual profunda. O objetivo é a autotranscendência, ou seja, ir além do próprio ego. Certo. A ideia é observar os pensamentos e sentimentos sem se identificar com eles, entendendo que o sofrimento faz parte da vida. O problema é que, no Ocidente, muitas vezes ele foi esvaziado desse contexto e reduzido a uma mera técnica de autoajuda. Vira uma ferramenta só para se sentir bem. E qual o perigo disso?
O perigo é que ele pode degenerar num mimo da personalidade. A pessoa usa a técnica para não ter que lidar com frustrações. As necessidades dos outros são ignoradas porque eu preciso cuidar da minha energia. Ah, já ouvi essa frase. Qualquer desconforto é visto como algo a ser eliminado e não como uma oportunidade de aprendizado. Vira um narcisismo com o verniz espiritualizado. Ok, o narcisismo como excesso faz todo sentido, mas e a falta de investimento pessoal? Eu imagino alguém que é o oposto do narcisista, talvez super humilde, sempre pensando nos outros. Isso é um problema. É um problema, mas de outra natureza. Porque essa pessoa, ao não ter um senso de valor interno, um núcleo próprio, ela acaba projetando as necessidades não atendidas dela nos outros. Como ela não se conhece, busca isso fora. Exatamente. Como ela não sabe quem é, o que quer, do que precisa, ela busca nos relacionamentos uma forma de se definir. Os outros têm a obrigação de preencher esse vazio interno. E isso gera uma dependência emocional gigantesca e relações muito pouco saudáveis. Claro, ninguém consegue carregar esse peso. Ninguém. A jornada do autoconhecimento foi completamente abandonada. Certo. Então, o autoconhecimento é chave. Mas o material sugere que só olhar para dentro não é o suficiente. É preciso olhar para além de si, para a última dimensão, a espiritual. E aqui, o excesso de investimento parece ser especialmente perigoso. Sem dúvida. O texto é muito claro sobre os riscos. Fanatismo, intolerância, paranoia. Viver com a cabeça nas nuvens. E isso é a pessoa que perde o contato com a realidade. Ela pode usar a oração ou a meditação como uma fuga, uma forma de evitar tomar ações práticas para resolver os problemas da vida real. Sei. No nível individual, isso pode levar a um distanciamento perigoso. E, em casos extremos, a surtos psicóticos. E coletivamente? Bom, a história está cheia de exemplos de onde o fanatismo pode levar. E, em contraponto, a falta de investimento espiritual, que talvez seja a norma no nosso mundo secular, também é apresentada como um problema grave. O material associa essa ausência a uma vida superficial, a um sentimento de vazio. E a distúrbios que viraram epidemia, como a apatia, depressão e o próprio burnout. Exato. E aqui a discussão sobe para um nível social que eu acho fascinante. A tese é que uma sociedade que não valoriza a dimensão espiritual se torna cada vez mais dependente de regras, leis e punições para manter a ordem. Ah, interessante. As pessoas se comportam de forma ética não por convicção interna, mas por medo. Medo de serem pegas, medo da multa, da prisão, da vergonha pública. Ou seja, a moralidade vira uma coisa externa, imposta, e não uma escolha interna, vivida. Exatamente. Uma atitude ética que o texto descreve como uma escolha essencialmente espiritual é uma garantia muito mais sólida para uma boa vida em comunidade do que o melhor sistema de sanções do mundo. E de onde vem essa ética? Ela nasce de valores que transcendem o interesse próprio e imediato. Justiça, compaixão, responsabilidade. E esses são valores espirituais, independentemente de a pessoa ter uma religião ou não. Então, o que tudo isso significa, no final das contas? Juntando todas as peças, parece que encontrar esse equilíbrio não é só um projeto de desenvolvimento pessoal, um eu melhor para mim mesmo. Tem implicações sociais gigantescas. É o ponto central. A fonte sugere que a nossa sociedade, especialmente no ambiente de trabalho, subutiliza drasticamente a capacidade de enfrentamento espiritual das pessoas. E, de novo, espiritual aqui não significa religioso. Significa propósito, valores. Isso. Significa conectar o que a gente faz a um propósito maior. Ao ignorar essa dimensão e focar só em metas, bônus e produtividade, perde-se a chance de trazer o melhor das pessoas. E o resultado é o que a gente vê por aí: esgotamento e cinismo. Concluindo nossa análise, então, a mensagem mais forte que fica do material é que o bem-estar não é um destino, um lugar aonde se chega e pronto. É um processo, uma dança. É uma dança constante. A arte de navegar conscientemente entre o positivo e o negativo de cada uma dessas 4 dimensões, sem ficar ancorado em nenhum dos extremos. É uma boa imagem essa. E é importante dizer, não se trata de nunca ir aos extremos. A vida nos joga neles. A perda de alguém te joga num extremo social, uma doença te joga num extremo físico. Claro,
é inevitável. Inserir a flexibilidade para não construir uma casa e morar neles. É essa busca contínua por um ponto de equilíbrio que é dinâmico, muda com o tempo, com as fases da vida. É uma dança, não uma linha de chegada. E o manuscrito nos deixa com um pensamento final bem provocador. Ele ressalta a importância de não varrer a dimensão espiritual para debaixo do tapete na vida pública. Claro, sempre mantendo a separação fundamental entre Estado e religião. E com base nisso, a reflexão que o texto nos convida a fazer é: como nós, como indivíduos e como sociedade, podemos cultivar uma atitude ética que venha de dentro, baseada em valores que transcendem o egoísmo, sem cair nas armadilhas do fanatismo? É a grande pergunta. Como podemos valorizar essa dimensão para trazer à tona o que as pessoas têm de melhor, em vez de confiar apenas em sistemas de controle e punição para garantir a nossa convivência? Essa talvez seja a grande questão para o nosso tempo.